Paz do Senhor, por gentileza, tome o seu assento e abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7, versículo de número 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu mais uma vez gostaria de agradecer ao meu pastor pela oportunidade que ele me dá, porque eu sei, irmãos, que isso é uma bênção para a minha vida e para a nossa vida estarmos aqui às 5 da manhã. Eu queria agradecer a Deus pelo coração que o nosso pastor tem de ter essa visão, de abrir as portas da igreja às 5 da manhã para que o povo venha falar com o Senhor. Isso é uma bênção para nós, amém? Nós somos muito felizes por isso. Nós estamos terminando hoje, irmãos, essa pequena série de estudos a respeito das coisas sagradas. E hoje é a última parte, e nós vamos falar justamente daquilo que Jesus disse para que nós não fizéssemos enquanto tratando as coisas sagradas. E está aí no versículo 6 da sua Bíblia. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Até agora a gente falou bastante a respeito do conceito de santidade e também tratou um pouquinho a respeito daquelas coisas que são santas, independente da vida que a gente leva, independente de que a gente é, elas são santas e sagradas. O nome santo e sagrado, mais uma vez recapitulando, é muito interessante porque ele exatamente faz esse contexto daquilo que é incomum. A Bíblia sempre fala da santidade, daquilo que é santo, com alguma coisa que é incomum. Mas, às vezes, os conceitos que a gente acha para fazer a tradução das coisas, eles são muito simplificados. E a santidade de Deus tem muito a ver com aquilo que Deus faz e identifica a sua pessoa por aquilo que ele fez. É uma identificação de que aquilo que foi feito não é uma coisa simples, não é uma coisa normal, não é uma coisa que simplesmente pode ser replicada a qualquer momento. Por isso que aquilo que é santo sempre tem essa conotação do maravilhoso, do extraordinário, né? E a gente fica repetindo o santo. Os anjos falavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por quê? Porque tudo que você vê tem aquele toque de algo que é incomum, de algo que não pode ser replicado, de algo que não pode simplesmente ser uma variedade de qualquer coisa. Deus é santo, Deus é assim, né? E aí a gente falou, aquilo que é santo, num contexto geral da vida, por exemplo, a vida é santa. Ninguém pode replicar simplesmente a vida, né? A graça de Deus é santa e também está revelada a todos os homens através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e através daquilo que ele foi criado. Paulo falava assim, que as coisas invisíveis que estão aí dão testemunho da santidade de Deus, que Deus é alguém muito grande, muito maravilhoso, e por isso que os homens são inexcusáveis, né? E outras coisas, a luz, o conceito moral, o padrão moral, de novo, todos os homens têm isso dentro deles, eles sabem que, por exemplo, matar é errado, eles sentem a falta, a honestidade sempre é aplaudida em qualquer sociedade, né? Ainda que algumas sociedades a falta de honestidade é louvada como esperteza, a honestidade é louvada também. Mesmo que as pessoas vivem a par da sociedade porque são honestas, a honestidade é louvada. Por quê? Porque isso é padrão moral. Isso foi Deus que criou, e isso é santo. Não pode simplesmente ser criado por qualquer filosofia, né? E aquilo que é santo para o crente, a gente tratou também, né? O nome do Senhor é santo, a ceia do Senhor é santa, né? E demais coisas que a gente falou a respeito disso. Hoje, nós vamos falar na nossa última parte a respeito desses dois personagens que o Senhor Jesus apresenta aqui, os cães e os porcos. Apesar de eles fazerem uma referência exatamente a pessoas que se portam assim, as pessoas só se portam assim porque elas podem ser comparadas com outras coisas. A Bíblia sempre usa os animais, e essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês, é que a Bíblia, ela por diversas vezes, ela usa os animais para mostrar e demonstrar comportamentos humanos. Para revelar comportamentos humanos. A Bíblia, diversas vezes, ela pega um animal e usa aquele animal para demonstrar algum comportamento humano, por causa que é um comportamento que aquele animal tem. A exemplo disso, a ovelha. A Bíblia, durante todo o tempo, quando ela pega um animal para comparar o crente, para comparar o justo, o humilde, ela usa a ovelha. O simples, né? A ovelha tem essa característica da simplicidade, da humildade, da necessidade, né? Da dependência. A ovelha é muito dependente do pastor.
Ela é um animal muito dependente. Então, de diversas vezes, a Bíblia usa a ovelha para comparar o crente, para comparar o justo. Outras vezes ela fala que aquele que tem visão, que vai longe, é como a águia, né? E tantas diversas vezes, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo fazendo uma conotação do diabo, fala antiga serpente. E diversas vezes a Bíblia faz essa comparação dos homens a animais, por causa de características nos animais, característica da personalidade dos animais, da maneira como eles são. Isso é interessante. Então, o primeiro animal que eu queria falar para vocês é o cão, né? Os cães. Por que a Bíblia fala? Por que o Senhor Jesus Cristo fala dos cães? O que é que o cão tem a ver? E isso para os amantes dos animais pode ser alguma coisa estranha, né? Poxa, o cão é um bicho tão amigo, né? É um bicho tão amistoso, ele gosta tanto do homem, alguns falam que é o melhor amigo do homem. E como rebaixou, né? Como o homem rebaixou os seus amigos, na verdade? Até um cão como seu melhor amigo. Mas isso tem um porquê, e a Bíblia, durante toda a sua história, quando ela trata dos cães, durante o seu discorrer dela, quando ela fala dos cães, o cão é sempre relacionado com aquele que come carniça, com aquele que come o que sobrou da caça. Né? O cão ficava sempre com isso. E isso é interessante quando o Senhor Jesus conota com as coisas sagradas, porque tem muita gente, por exemplo, que não se deixa gastar a vida para Deus porque acha que economiza. Mas a vida, irmãos, é como maná. A vida que Deus nos deu, cada dia é como o maná. Ele não volta atrás. Não adianta nós economizarmos tempo, não adianta nós economizarmos graça de Deus, é impossível fazer isso. Não adianta nós economizarmos em nos dedicarmos no padrão moral, essas coisas não voltam atrás. Elas apodrecem e os cães comem. Elas se perdem na vida e os cães a devoram. Muita gente vive a vida salvando um tempo para depois que eu me aposentar eu vou me dedicar a Deus, depois que eu me aposentar eu vou fazer isso direito, porque agora não dá. Agora não dá para mim fazer certo. Ele não sabe que o cão está comendo a sua carniça. E o tempo vai passar e ele vai sentir muita falta desses dias porque eles não voltam. É por isso que o profeta, na verdade o pregador em Eclesiastes, fala assim: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e você venha dizer, não tenho neles contentamento nenhum. Por quê? Porque o tempo não volta atrás. Esse tempo vai passar, ele vai apodrecer e os cães vão ter comido tudo aquilo que você achou que você estava salvando. É por isso que todo o tempo e toda a vida, toda a nossa esperança, tudo aquilo que Deus nos deu de graça nele, nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Por isso que cada dia no Senhor, na presença do Senhor, é sagrada. Por isso que nós cantamos, cada dia com Cristo, né? Mais e mais feliz serei. A felicidade da vida, a felicidade daquelas coisas que são imutáveis, que o Senhor entregou uma porção a todos os homens, está no Senhor. A exemplo disso, aquilo que ele disse, olha, a chuva vem para o ímpio e vem para o justo. Eu dou a chuva para os dois. Qual que é a diferença do justo e do ímpio? O justo sabe de onde a chuva veio. E ele tem galardão por isso. Ele tem bênção de Deus na sua vida por saber disso. Então, a primeira coisa que fica nessa primeira parte do versículo que o Senhor nos fala, não joguem as coisas sagradas aos cães. E uma conotação de pessoas, tem muitas pessoas que estão em volta de nós, ao nosso lado, e a esperança e a expectativa deles é simplesmente gastar a nossa vida, não deixar com que a gente desfrute a graça que Deus nos deu. Trocar o nosso padrão moral, escurecer a luz que há em nós, apagar a luz que há em nós. O Senhor falou, se afasta desses, não anda com esses, não brinca com esses, não tenha comunhão, não parta o pão, não faça isso. Porque eles vão gastar a sua vida e você vai ficar aí depois querendo recuperar alguma coisa que não volta mais.
A outra conotação que o Senhor fala é os porcos. Bom, o porco é um animal que a gente está muito acostumado a ver na Bíblia. O porco, sempre onde o porco aparece, é sinônimo de imundícia. Sinônimo daquilo que é sujo. Agora, pare para pensar nisso. Como é que você sabe que alguma coisa está imunda? Como é que você sabe que alguma coisa está suja? Porque você conhece o estado limpo dela. Você só pode considerar alguma coisa suja quando você conhece o estado limpo. Então, todas as vezes que a Bíblia apresenta um padrão de limpeza, um padrão de pureza, uma conduta do crente para com Deus, e o porco aparece nessa história, é porque ele está sujando aquilo que você deveria apresentar limpo. Ele está denegrindo a imagem daquilo que você deveria apresentar santo. Então lembra de novo aquilo que a gente falou sobre as coisas eternas, as coisas santas que são eternas, que vêm de Deus para nós, que emana de Deus para nós, e aquilo que nós apresentamos em santidade, o porco está aí para atrapalhar isso. Ele está aí para atrapalhar o seu culto a Deus, ele está aí para atrapalhar aquilo que você oferece como pérola diante do Senhor. E é tão interessante isso, porque o porco ele não se preocupa com o adorno, e a santidade é o adorno da igreja. O porco só se preocupa com aquilo que ele come, ele não olha para cima. Lembra que o pastor falou esses dias atrás? O porco ele não consegue olhar para cima, ele só olha para baixo. Ele só se preocupa com aquilo que ele come. E a maneira como ele come, o que ele come é sempre o azedo, o podre, o ruim. É isso que ele faz, essa é a paixão do porco, né? O negócio do porco é comer. Então, quando você entrega uma pérola a um porco, como o Senhor Jesus fala, a única coisa que ele sabe fazer é pisar a pérola. Por quê? Porque não presta para comer. É por isso que você falar para o mundo, para quem é do mundo, olha, eu vou apresentar um culto santo ao Senhor, para ele aquilo não presta. Para ele aquilo é perda de tempo. Se ele não tiver prazer, um prazer carnal, um prazer que seja do tempo ali que ele está vivendo, um prazer que vai alimentar o seu apetite podre, ele pisa na lama. Aquilo para o porco não presta. É por isso que tantas pessoas têm tanta dificuldade em oferecer alguma coisa santa para Deus, porque vive como porco. Tem a sua conduta diante de Deus como um porco. Ele apresenta tudo para o Senhor imundo. Ele não sabe apresentar alguma coisa separada para o Senhor. Por exemplo, ele não consegue se preparar para um culto, ele não consegue se preparar para uma vida diante de Deus. Tudo para ele é comum, tudo para ele é normal. Ele não faz a diferença da pérola e de uma bala, por exemplo. Tudo para ele, se não for de comer, para ele não serve. Porque ele vive o agora, o negócio dele é o estômago. O negócio dele é aquilo que vai saciar o seu apetite instantâneo. E aí ele apresenta as coisas ao Senhor como porcos. Quando você, de novo, compara os últimos 2 dias que a gente tem estudado as coisas santas e sagradas, você consegue perceber claramente como uma coisa atrapalha a outra. E o Senhor Jesus fala para nós, olha, se você apresentar as coisas santas aos cães, não vai dar certo. E se você apresentar as vossas pérolas aos porcos, eles vão pisar isso na lama. Eles não vão se preocupar com isso. Aí, alguém fala assim, então, a gente não pode apresentar o evangelho àqueles que estão lá fora porque são imundos? Não é isso que o Senhor Jesus está falando. O que o Senhor Jesus está falando é que há certos tipos de pessoas e condutas que elas simplesmente nunca vão se interessar por isso, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo durante a nossa vida na igreja, nós vamos ter pessoas que, durante toda a nossa vida, a gente vai tentar arrastar, tentar falar, tentar conversar, tentar levantar, tentar dar uma palavra de libertação, mas ela não vai mudar. Por quê? Porque vive como um porco e está dando aquilo que era santo da sua vida para os cães. Como é que a gente sai disso, né? Como é que a gente sai desse ciclo que não para de rodar na nossa frente? Está aí. A gente percebe que a Bíblia fala que a vida é santa, mas viver uma vida santa é questão de uma atitude com Deus. A Bíblia apresenta nas suas doutrinas o sacrilégio. Isso é alguma coisa que a igreja, que a antiga religião fala muito, sacrilégio, né? Isso é um sacrilégio. O que é o sacrilégio? O sacrilégio é pegar alguma coisa que é santa, que é para Deus, e usar de maneira vã. Isso é um sacrilégio. Isso é o que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos aqui e para o pessoal que está ouvindo ele, no capítulo 7. Olha, não cometa sacrilégio.
Não pega aquilo que é santo e que é sagrado e oferece para qualquer pessoa. Você tem uma aliança maior, você tem uma vida melhor para viver. Você tem que se apresentar com Deus de maneira santa, isso conscientemente. Lembra do iceberg que a gente mostrou ontem? Muita coisa da nossa apresentação diante de Deus está escondido. A gente não fica aqui, vocês não conseguem ver as horas de jejum do pastor, o tempo dele de oração em casa, o seu pensamento ao Senhor, falando assim, Senhor, me ajuda hoje, me dá graça para pregar. A gente não consegue ver o coração do cantor em fazer isso, nós não conseguimos ver a preparação do músico em vir tocar o seu instrumento. A preparação espiritual dele, a sua batalha interna de falar assim, eu não vou me sujar com isso aqui, eu não vou deixar aquilo ali entrar nos meus olhos. A gente não consegue ver isso, mas isso tudo está escondido para que lá na ponta a gente consiga ver a chama do coração dele acender nos corações quando ele prega, quando ele fala, quando ele canta. Isso é visível. E tudo isso é por quê? Porque foi uma vida se desviando daquilo que era sacrilégio, se separando para não cometer sacrilégio. Para não aproveitar aquilo, não pegar aquilo que era santo que Deus ofereceu na sua mão e oferecer de qualquer jeito. Mas o pior tipo de sacrilégio é quando a gente pega alguma coisa que não vale nada para nós e oferecemos para Deus. É quando a gente vem para a casa de Deus e fala assim, esse tempo aqui eu posso ir porque eu não tenho trabalho, porque eu não tenho escola, porque eu não tenho outro compromisso, porque eu não tenho uma festa, então eu vou para a casa de Deus. A casa de Deus é a segunda opção. Já que eu estou livre, então agora eu vou me voluntariar nesse trabalho da igreja. Já que eu não tenho outra ocupação, então agora eu vou me dedicar a Deus. Isso também é sacrilégio. Porque a gente oferece para Deus, se a gente não quer usar aquilo que é sagrado de maneira vã, por que a gente oferece o vão para Deus? Até mesmo nas ofertas. Quanta gente oferece? Eu vou dar isso aqui, $3 aqui, porque isso aqui não vai fazer falta. Eu vou oferecer esse dinheiro aqui, porque isso aqui não vai fazer falta. Isso também é imundo e é aquilo que o cão come, porque não vale nada. E por último, Deus nos libertou dessa vida. Nós não precisamos de viver assim. Jesus nos libertou de vivermos na nossa vã maneira. A carta de Pedro, a epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 ao 20, eu quero terminar por aqui, ela diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do quê? Da vossa vã maneira de viver. Não foi de qualquer jeito que a gente saiu dessa vida, não foi qualquer porta que foi aberta. Não foi com dinheiro, não foi com coisas corruptíveis que nós tivemos uma porta aberta para viver uma vida diferente da que vivemos, né? Que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele veio santo e permaneceu santo. Ele chegou aqui santo e permaneceu santo até a morte na cruz do Calvário para derramar o seu sangue por nós, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Nós temos acesso a Deus, irmãos, em santidade, e precisamos aproveitar cada dia da nossa vida para viver tanto aquelas coisas que são fora da questão religiosa, né? Daquilo que a religião, nós temos como religião para nós. Viver essas coisas de maneira santa e aquilo que nós oferecemos para Deus, oferecemos também de maneira santa, porque o Senhor está vendo a atitude do nosso coração e Ele já nos salvou da nossa vã maneira de viver. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus.